Há exatamente 7 anos eu conhecia o AKB48. O que seria de minha vida se eu não tivesse conhecido essas garotinhas tão encantadoras? Eu acho que eu teria uma vida normal. Putz, que chato. Minasan, Márcio Ferrer no I Love J-Pop Dance. E como vocês estão felizes, eu posso fazer algo para pôr sorrisos nesses rostinhos lindos. Por enquanto, o máximo que posso fazer é apresentar a edição de número 15 do I Love J-Pop 48. E sumimasen gomenasai por eu não ter postado o episódio toda segunda-feira conforme eram os planos originais. Eu estava tendo problemas aqui, o celular deu problema, minha bike deu problema, então eu estava totalmente sem nenhum clima para gravar. Mas aí eu lembrei que fazem exatamente 7 anos que eu conheci as meninas mais lindas do Japão. E desde lá, eu acompanhando tudo delas, estudando tudo sobre elas, eu juntei então 48 curiosidades a respeito do AKB48. Não só do AKB48, mas todo o 48 Group existente atualmente. Falarei 48 curiosidades, algumas que vocês não encontrarão nem no Stage 48, nem na Wiki 48, nem na Wikipédia, nem no Chat GPT. Acredita que eu recorri ao Chat GPT para tentar fazer esta edição? Foi uma total decepção. Ele só falou coisas que eu já sabia. Então, para mostrar que valeu a pena todos esses anos estudando tudo sobre as AKB48, I Love J-Pop começando com 48 curiosidades. Se liga aí, vamos lá! Número 1. Os planos originais eram ter 48 garotas no grupo, mas isso foi abandonado com sucesso feito pelo AKB48, porque afinal precisavam de muitas garotas para conseguir fazer as apresentações no teatro ou então em alguns locais que elas eram contratadas. Eu me lembro que em 2017 eu pedi para Mari Moon, que estava dando rolê lá pelo Japão, ir ali no Teatro 48 em Akihabara. Eu falei zoando, só para ver se ela conhecia o grupo. E não é que ela conhecia, ela me respondeu: é aquele grupo com 48 idols? Pois é isso aí, só que o AKB já tinha muito mais do que 48. Número 2. Até o ano de 2019, o MV da música Heavy Rotation era o vídeo de maior audiência no canal do AKB48 no YouTube. Depois de julho daquele ano, Koizuru Fortune Cookie tomou a liderança de vídeo com maior quantidade de views no YouTube. Até hoje, Heavy Rotation no YouTube atingiu os 181.510.622 visualizações. Um vídeo que foi postado em 8 de setembro de 2010 no YouTube. Hoje, Koizuru Fortune Cookie acumula 246.674.767 visualizações. Um vídeo que foi postado em 30 de outubro de 2013. E eu gostaria muito da colaboração de vocês, dos comentários de vocês a respeito de Koizuru Fortune Cookie. O que faz deste MV ser o maior sucesso do AKB48 em todo o YouTube? Eu jurava que, por ter um tema muito mais sensual, embora os produtores neguem falando não tem nada de sensual em colocar garotas em trajes mínimos. Tá bom, vai enganar outro. Enquanto Koizuru Fortune Cookie é somente as idols desfilando na rua. Eu não consigo enxergar nada de especial, nada que seja tão atraente em Koizuru Fortune Cookie. Ok, eu gosto, a musiquinha é legal, mas se fosse analisar por esse lado, pra mim,
o melhor vídeo já produzido do AKB seria Kibaltech Refuren. São as Idols 48 fugindo dos haters, das fofocas, das intrigas. Eu acho que é mais ou menos essa mensagem que passa na história daquele MV. Então elas fugindo de todas essas adversidades para estarem no palco. E se você sabe qual é a mensagem passada por Koizuru Fortune Cookie, deixe no Instagram, @ilove.jpop, pois realmente eu não consegui entender qual é a mensagem passada naquele MV. Número 3. Sabiam que os episódios do programa AK Bingo eram gravados, acho que 5 episódios por dia? Como eu fiquei sabendo disso? Uma garotinha lá do AKB48 dedou isso, mas sem querer querendo. Foi revelado por Minami Minegishi num episódio falando que era muito cansativo gravar vários episódios num único dia. Foi naquele jogo Shouji Kishougi, onde tinha um detector de mentira acoplado à mão das garotas e elas precisavam falar a verdade sempre. E a Minegishi soltou esse comentáriozinho. E eu não sei como a galera da edição deixou isso passar batido. Número 4. O preço de uma entrada para um show no teatro de Akihabara custa atualmente 4.800 ienes, que na nossa moeda ficaria em torno de uns R$175 aproximadamente. E eu jurava que fosse muito mais caro. E os stages dos demais grupos 48, o preço não deve ser muito além disso. Então, aos Wotas Made in BR que sonham em ver as idols dos grupos 48 no teatro, já pode separar no mínimo uns R$600. Eu mesmo pretendo muito ir ao stage do AKB, depois me mandar lá para Fukuoka para ver um show das HKT e quem sabe o stage das SK48. É claro que além do preço das entradas, você tem que se ligar que tem o transporte, as hospedagens, a alimentação. E para você que está muito curioso, a fim de mais detalhes, volte aí no feed e ouça o programa de número 14, com todas as regras para você que pretende ir aos teatros dos grupos 48 lá no Japão. Número 5. Quem acha que basta ter um rostinho lindo, encantador para ser uma top idol famosa e querida, se lascou. Uma prova disso é que a Karisuda, Souda Sarina e Matsumura Kaori, elas que nem eram consideradas as mais gatinhas de seus grupos, e mesmo assim conseguiram se tornar mega queridas, mega famosas, tudo devido ao seu carisma. Souda Sarina e a Karisuda, elas eram assim as rainhas dos handshakes do SKA. Inclusive, conquistaram um lugar no Senbatsu da 10ª edição do Soul Senkyo. E a senhorita Matsumura Kaori conseguiu ficar no Under Girls, ou seja, muito à frente de integrantes assim, que diziam ter uma beleza que aparece a cada 20 mil anos aqui no planeta Terra. Número 6. Apesar dos grupos 48 serem sediados em uma cidade, nem sempre as integrantes desses grupos nasceram ou moram naquela região. Um exemplo disso é Yabuki Nako. Ela nasceu em Tóquio, morava em Tóquio e se mudou para Hakata depois que debutou no HKT48. Por simples curiosidade, quando eu for lá ver My Futigami no HKT, eu fui pesquisar para ver qual era a distância de Tóquio para Fukuoka. Eu acredito que é mais ou menos a distância entre São Paulo e Florianópolis. Gotomoe, ex-AKB48, ela era de Nagoya, cidade do SK48, mas foi entrar no AKB. E Yuka Ogino, ela era de Saitama e foi lá para Niigata. Tudo por causa do NGT48. Ah, e como eu fiquei sabendo disso, através do episódio do AKB48 no Konyawa Otomari, o episódio 2, que você encontra legendado em português no site hinabesubs.com.br.
Por isso que eu disse que muitas dessas curiosidades que eu falar aqui, vocês não encontrarão na Wikipédia, no Stage48, no Wiki48 e nem tentem buscar isso no ChatGPT, que foi a minha primeira opção. E aí, como ele falhou miseravelmente, eu tive que investir um bom tempo para elaborar todas essas curiosidades. Vamos em frente. Número 7. Yuko Shima e Tomomi Itano já estiveram aqui no Brasil. Claro que ela já não era mais Idols 48, mas mesmo assim, eu tive que citar. Yuko Shima veio no ano de 2014 para fazer a cobertura da Copa do Mundo. Ela até deu um rolê ali no centro de São Paulo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso nos tempos de I Love J-Pop no YouTube. Mas se vocês ficaram curiosos, acho que vocês encontram ainda esse vídeo de Yuko Shima fazendo matérias aqui em São Paulo. Ai, é completamente insano pensar que a maior estrela do AKB48 esteve aqui tão pertinho da gente. E Itano Tomomi veio ao Brasil em 2018. Ela também veio a trabalho para fazer uma matéria para um programa de TV mostrando a vida de uma mulher que largou sua vida no Japão e veio morar aqui no Brasil. Cara, é muito louco ver a Tomotin andar num busão da aviação Cometa. Acredito que você também encontra esse vídeo no YouTube. Eu só tenho que descobrir quais são as palavras-chave corretas para que vocês consigam encontrar esses vídeos. Eu acredito que se você buscar Yuko Shima Copa do Mundo Brasil, vai aparecer esse vídeo que eu estou citando. Quanto à senhorita Tomotin, qual tipo de palavra-chave eu diria para você conseguir encontrar? Itano Tomomi no Brasil. Acho que é isso. Depois me digam se vocês tiveram sucesso nessa busca. Número 8. O único grupo 48 do Japão que teve um disband foi o SDN48, que era assim um grupo com uma temática mais adulta. Suas letras e performances eram muito mais ousadas e seduzentes, para total delírio dos otarados. Nele só tinham as garotas maiores de idade. Ah, que bom, né? Já imaginou a senhorita Erena Ono com 13 anos, Mayu Watanabe que tinha 14 e Yoko Manami com 11 anos fazendo parte desse grupo? O SDN48 durou do ano de 2009 até 2012. Número 9. Jurina Matsui, Oku Manami e Maria Imamura, elas entraram no grupo 48 quando tinham 10, 11 anos. Eu acredito que até hoje elas três foram as meninas mais jovens a conseguirem entrar no 48 Group. Se bem que eu vi que atualmente no HKT tem umas garotas super novinhas, talvez com 10 ou 11 anos também. Mas acredito que de todas a que mais se destacou por ser uma criancinha no meio das idols foi a senhorita Maria Imamura. E tem até um vídeo do HKT, um stage, acho que elas estão performando Rocket Romance, alguma coisa assim. E todas as meninas lá têm certo um padrão, e só tem a Mariazinha Imamura lá no meio, uma criancinha dançando lá como se estivesse brincando. Pra mim ela encarou aquilo ali como uma grande brincadeira. Busquem lá no Hinabi Subs, tem esse vídeo do stage do HKT, Rocket Romance. E prestem muita atenção na Mariazinha toda feliz, toda contente, se apresentando lá no palco. Número 10. Sabiam que na música Usa, quem era para ser a center era a senhorita Mayu Watanabe? Mas ela não conseguiu aprender a coreografia direito e os produtores resolveram ceder o lugar da senhorita Mayu para Yuko Shima e Jurina Matsui. Isso aqui você também não encontrará em nenhuma Wikipedia da vida. Eu descobri através de um documentário sobre Mayu Watanabe, que você encontra no site hinabisubs.com.br. Número 11. Sabia que Hino Sashihara foi a única Idol 48 a vencer 4 vezes um Senbatsu Soul Senkyu?
sendo que das últimas 3 vezes foram em seguida. Em 2013, ela venceu e performou como center em Koizuru Fortune Cookie. Em 2014, a vencedora foi Mayu Watanabe, que foi center em Kokoro no Placard. Aí sim, 2015, Sashihara em Halloween Night, brilhando mais que todo mundo. 2016, em Love Trip, Hino Sashihara sambando na cara das inimigas. Em 2017, com hashtag Sukinanda, Sashihara dando beijinho no ombro. Nossa, estou usando gírias de muitos anos atrás. Quais são as gírias do momento que eu estou muito desligado? E ainda assim, tem alguns que dizem que a senhorita Maida foi a eterna idol cara do AKB48. Desculpa, mas ser indicada pelos produtores não tem o menor peso diante do público que votou lá e escolheu a senhorita Hino Sashihara para ser a representante Top Idol 48. Chupa Maida. Número 12. Uma Idol 48 no mundo 46? Isso realmente aconteceu. Rena Matsui foi transferida do SK para o recém-criado grupo rival do AKB, o Nogizaka 46. Ela ficou lá até graduar. Cara, eu fico imaginando o quão da vida ela deve ter ficado com essa transferência. Ah, mas isso não foi o único caso de transferência radical. Por exemplo, Sai Miyazawa, ela também teve esse tipo de experiência. Saiu do AKB e foi pro SNH48 e quando voltou ao Japão, jogaram ela no SK48. E vocês também se lembram de Akita Kajo, Haruka Nakagawa? No caso, elas foram voluntárias para o programa de intercâmbio do AKB48. Foram fazer parte do recém-criado grupo 48 em Jakarta, o JKT48. E depois tiveram mais 2 garotas 48 do AKB que foram lá para Jakarta, Chikano Rina e Rena Nozawa. Outra também que foi mandada para fora do Japão, Izurina. Está lá há muito tempo brilhando no BNK48. Bom, ela anunciou a graduação. E mais recentemente tivemos isso acontecendo com Yamane Suzuha, Gyoten Yurina e Kurosu Haruka sendo despachadas para Kuala Lumpur para integrarem o novo grupo 48 da Ásia, o KLP48. E eu gostaria muito de saber se elas foram convidadas ou se foram convocadas para irem para lá. Um convite a gente pode recusar. Já uma convocação, aí é uma outra situação. E eu fico até meio mal imaginando elas indo para um lugar tão longe de casa. Ah, isso é porque eu acho que elas ainda são criancinhas. Mas que besteira. Todas elas já têm mais de 20 anos e já sabem se virar sozinhas muito bem. Ah, mas é aquele meu sentimento tonto de querer proteger alguém que eu gosto muito, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Como eu sou idiota. Número 13. Eleita por voto popular. Mariko Shinoda foi reprovada quando ela fez audição para a primeira geração do AKB48 e, para ela não voltar para casa, aceitou ficar lá trabalhando no bar do teatro. Mas só que por ela ser tão extremamente legal com os frequentadores do teatro e do café, os clientes começaram a indicar ela como destaque nas apresentações, mesmo sem estar performando em cima do palco. Por isso que o Akimoto chamou ela para entrar no grupo. Aliás, esta é uma das histórias que eu conto no primeiro episódio do podcast I Love J-Pop 48. Voltem aí no feed e confira lá o passado secreto do AKB48 com esse tipo de informação que você não encontra na Wikipedia. Número 14. Sabiam que a Maida fez uma pequena aparição no MV oficial de Gingham Tech? Ela era aquela policial que pedia demissão quando a Yuko Oshima chega na sala se apresentando ao chefe. Eu acredito que era uma mensagenzinha subliminar, dizendo: a Maida está largando essa vida de idol. Ela anunciou sua graduação
um tempinho antes do lançamento desta música, que pra mim é a melhor música do AKB48. Pena que os outros fãs não acham isso. Número 15. Minegishi foi a única garota da primeira geração do AKB48 que ficou no grupo até 2022. E eu acho ser impossível ter outra Idol 48 que consiga ter maior tempo em atividade. Eu acho que talvez ela nunca será superada. Número 16. Oitava geração do AKB48. Vocês se lembram de alguma menina? Pois é, ninguém lembra disso, porque essa foi a geração mais maloqueira vida louca que tiveram em todos esses anos nessa indústria vital 48. Como elas eram tão relaxadas, tão mal educadas, tão pouco dedicadas, todas foram dispensadas poucos meses depois de serem admitidas como Kenkyūseis. Provavelmente a galera que selecionou elas também foi toda demitida, porque as meninas da nona geração foram as mais marcantes depois da primeira e da segunda geração do AKB. 17. Acredito que todos saibam da existência do SNH48 em Shanghai, China, mas elas não são sister group oficial. Lá no longínquo ano de 2012, este grupo era um parceiro da AKS, tanto que até enviaram Miyazawa Sai, Suzuki Maria e uma outra garota para serem integrantes deste novo grupo ali na China. Mas em 2016 todas as relações foram cortadas, e como a China é cheia dessas de copiar produtos de sucesso de outros países, fizeram uma versão genérica, usando até hoje o logotipo oficial dos grupos 48 do Japão. E muita gente me xingou muito no Twitter quando eu falei isso nos tempos de I Love J-Pop no YouTube, falando que eles têm todo o direito de usar o mesmo logotipo. Imagina só, se criarem um refrigerante de nome Coca-Cola, usando a mesma tipografia, usando as mesmas cores da Coca-Cola oficial. Isso é pirataria. Já que o SNH48 já não tem mais nenhuma relação com nenhum dos grupos da AKS, pelo menos poderiam mudar o logo, mudar o nome do grupo. Coloca só Shanghai Girls, Shanghai qualquer coisa. Agora, utilizar o mesmo logotipo, eu acho muita puta falta de sacanagem. Será que alguém lembra desse clássico vídeo do YouTube? Mas ok, para a China não ficar sem nenhum grupo Idol 48, existe um grupo oficialmente reconhecido pela AKS. É o AKB48 Team SH, um grupo que foi criado no ano de 2018. Número 18. Apesar da carinha de garotinha colegial, Yuki Kashiwagi foi a única Idol 48 que conseguiu se manter no grupo depois dos 30 anos. Número 19. Diferente do que acontece aqui no Brasil, os grupos 48 podem trabalhar em vários canais de televisão. Em 2008, na Nihon TV, estreou o programa AKB Ichi Goju Q, que depois virou AKB 0 Goju Q, e finalmente a versão final AK Bingo. E diante do sucesso que o grupo começava a ter, surgiram aos poucos vários outros programas na própria Nihon TV. Por exemplo, tem o AKB48 no Konyawa Otomari, o AKB48 Team 8 no Boom Boom 8 Dai Housou, o HKT Bingo, o SK48 Ebisho, SK48 Ebi Friday Night, o SK48 no Magical Radio, Steel 48 no Seto Bingo, Tento Muchu no Sekai o Muchu ni Sasemase Sengen. Também teve o Tonkotsu Mahou Shoujo Gakuin com as meninas do HKT, o Hakata Hayakaten com as meninas do HKT, logicamente, e o NMB48 Gaijin, acho que era isso. E claro, também outras emissoras do Japão estavam loucas querendo uma Idol 48 na sua grade de programação. O Shukan AKB era exibido pela TV Tóquio. Existe também o AKB Team 8 no Kanto Hakusho Bachikoi,
Este era um programa da Chiba TV. Também tivemos o programa AKB48 no Nemosul TV. Eu acho que este era da TV Asahi. Além do dorama AKB Horror Night Adrenaline no Yoru. Sem falar que muitas outras emissoras menores do interior do Japão tinham alguma Idol 48 apresentando ou participando de algum programa. 20. Omorimaru e Mokaichi Mion eram super fãs do grupo AKB antes de entrarem no grupo. Inclusive, num documentário, elas revelaram que graças a um grupo conseguiram superar uma fase super difícil de suas vidas. Caramba, igual a minha em 2017. Eu acho que foi o pior ano de toda a minha vida. E a única coisa que eu me lembro de bom daquele ano foi ter conhecido o AKB48 através de Heavy Rotation. 21. Apesar de hoje a maioria das AKB48 terem um canal no YouTube, as pioneiras nesse segmento foram Tomo Nagamio, ex-Etiquette48. Ela ainda tem um canal de dicas de moda e de beleza. E Yoshida Kari, ex-NMB48. Talvez ela seja a maior youtuber de todo o AKB48 Group. Ela também trabalhava nesse nicho de moda, maquiagem e beleza. E outra também que começou a vida de youtuber era Miyawaki Sakura. Só que ela era uma youtuber gamer, fazia lives jogando. 22. O AKB48 já se apresentou em vários países da Ásia. Grande novidade! Ah, então segura essa. Sabia que o AKB48 já se apresentou na Europa? Mais precisamente na França? E também elas já foram convidados para participar de um festival de cultura J-pop, anime e mangá lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no ano de 2010. Eu acho que foram as únicas vezes que as meninas 48 deixaram ali o Oriente. 23. O famoso time 8 do AKB48 foi desfeito. E muitas meninas que faziam parte dele anunciaram sua graduação imediatamente. Só que ainda restaram algumas garotas ex-integrantes desse time, que possuía uma menina de cada distrito do Japão. São elas Sakagawa Ryuka, Yu Yoguri, Takahashi Ayane, Gyoten Yurina, Kurano Narumi, Shitao Miyu, Nagano Serika, Hashimoto Haruna, Remi Tokunaga e Sakagawa Ryuka. Pois é, das 47 garotas, sobraram somente 10. – 24. Satuaire, a nova queridinha do AKB48, é a irmãzinha mais nova de Kiara Sato, uma ex-membro que nunca teve muito destaque ou muito espaço para mostrar o seu talento e sua capacidade no AKB48. Outra menina que também entrou no grupo por influência da irmã mais velha foi Muto Orin. Ela é a irmã mais nova de Muto Otomo, que era uma das top idols do AKB48. 25. Ser idol toma muito tempo e mesmo assim algumas delas ainda conseguem levar uma vida estudantil até o fim. Ou seja, se formaram numa faculdade. Podemos citar nesse caso então Sato Natsuki, Muto Otomo, Mai Futigami, Mariko Nakamura e com certeza devem ter muitas outras garotas. Mas essas aqui eu posso citar com toda a confiança, pois eu vi recentemente isso sendo citado em programas de televisão ou documentários. Parabéns a todas elas, hein? 26. Sabia que o site Globo Esporte fez uma reportagem falando de um evento de papel, pedra e tesoura que reuniu milhares de pessoas em Tóquio? Pra mim foi uma reportagem cheia de ironia e sarcasmo. Eu saquei muito bem, do tipo de gente que fala: olha só o que esse povo do Japão gosta. Só que os ignorantes não sabiam é que aquele evento não era só um simples torneio de Jankenpo. As pessoas lotaram aquele estádio porque lá estavam simplesmente
as integrantes do maior grupo idol do Japão, decidindo quem seria a próxima center ou as próximas membros de um Senbatsu. Se eu não me engano, foi na época de Yurina Matsui escolhida como center, escolhida não, né? Vencedora, e performou como center em Suzukake Nanchara. Na verdade, essa música parece que tem dois nomes, é Kimi no Hohoemi wo Yumi ni Miru, mas também você encontra ela pelo nome de Suzukake Nanchara. 27. Depois de serem admitidas no 4Date Group, as novas garotas se tornam Kenkyuseis. Isso todo mundo sabe, né? Elas passam por um longo treinamento e são obrigadas a seguir algumas regras, digamos que um tanto rígidas ou talvez abusivas. Para mim eu achei desnecessário. Por exemplo, proibir elas de usarem as SNS, as redes sociais. Também não podem mudar o cabelo, mudar o penteado, mudar o estilo de maquiagem. Eu acho que isso de proibir essas mudanças no estilo delas é para fazer que a imagem delas sejam lembradas mais facilmente. Por exemplo, uma garota que hoje está com cabelinho preto, aí na semana que vem ela muda para loiro ou ruivo. Os outros vão ficar muito confusos. Então as Kenkyuseis primeiro precisam se tornar conhecidas, aí depois que a galera já tiver uma certa intimidade com elas, aí elas podem fazer a loucura que quiserem no seu cabelo, no seu estilo de se vestir e tudo mais. 28. O AKB48 podia ter ficado sem 3 de suas grandes estrelas. Eu me refiro a Yuki Kashiwagi, Kojima Haruna e a senhorita Itano Tomomi. Mas por quê? Ah, olha só por quê. Yuki e Kojima eram muito fãs do idol group Morning Musume, que fazia muito sucesso naquela época. E o sonho delas era fazer parte deste grupo idol muito famoso lá pelos anos de 2003, 2004, 2005, época que ocorreu o debut do AKB. Enquanto a senhorita Itano Tomomi, ela era dançarina assistente do grupo X-Idol. E por falta de espaço, de não poder crescer dentro desse grupo, ela quis tentar a sorte neste novo projeto musical do Sr. Akimoto. 29. Por muito pouco, Yu Koshima não foi obrigada a deixar o AKB48 e talvez até o mundo artístico, devido a um problema de saúde. Ela teve um problema na sua garganta e precisou fazer uma cirurgia muito séria. E um grande temor dos médicos e dela própria naquela época é que uma das sequelas por esta cirurgia fosse perder a sua voz, ou então não ser capaz de cantar ou falar alto, algo super importante para alguém do meio artístico, né? 30. O AKB48 foi o único grupo que eliminou o sistema de times. Eu não sei qual foi a intenção disso, pois em nada ajudou o grupo a melhorar a sua imagem ou vender mais CDs. Tanto que o SKA, que continua com o mesmo sistema desde o início, o time S, o time K2 e o time E, eles conseguiram superar o grupo de Akihabara em vendas de singles. O último single lançado do grupo de Sakai, I no Hologram, vendeu muito mais do que o single tema de graduação de uma das top idols 48, Yuki Kashiwagi. A música Karakon Wink não conseguiu superar I no Hologram. E atualmente o SK é o grupo 48 mais influente do Japão. Então deve ter algo que a Avex está fazendo e deu muito certo, enquanto a AKS está fazendo algo que não está dando muito certo ainda. 31. A 19ª geração foi a que menos tiveram meninas aprovadas. Somente 5 garotas. Ah, mas se bem que dessas garotas aprovadas tem uma menina ali que vale por 5. Me refiro a Ito Momoka. Que garotinha sensacional. Ela tem aquele brilho no olhar que eu só consegui enxergar em
Yuka Ogino, Yamamoto Sayaka, Yuko Oshima e Yamauchi Mizuki. Ah, mas falando assim, parece que as outras garotas não agregam nenhum valor ao camarote, né? Nada disso, as outras também são incrivelmente lindas, tanto que eu fiz um episódio aqui do podcast I Love J-Pop apresentando os nomes de todas as garotas da 17ª, 18ª e 19ª geração. Tudo isso para que você busque o nome dela nas redes sociais e comecem a segui-las e dar o seu apoio e dar o seu carinho. Volte aí no seu feed e confira o episódio número 4. Conheça as novas integrantes do AKB48. Na capa tem Ito Momoka e Yuko Oshima. 32. As AKB48 já estiveram cara a cara com grandes artistas do cinema mundial, como o galã Robert Pattinson, astro do filme Crepúsculo. A senhorita Maida, que fez a entrevista junto com Mariko Shinoda. Ok, não foi impressionante? E se eu dissesse que Komori Mika, Mayu Watanabe e Ria Kitahara já entrevistaram Angelina Jolie? Elas foram convidadas a participar da festa de lançamento do filme Salt. Acho que foi no ano de 2010 isso. 33. Apesar de Koizuru Fortune ser o maior sucesso do AKB48 no YouTube, este single não foi o mais vendido. Quem ocupa esta posição de maior single em vendas foi Sayonara Crow, a música mais vendida em toda a história do Fortune Group do Japão, superando inclusive outros hits mais famosos como Heavy Rotation, River e muitos outros. Foi um senbatsu com as 32 integrantes de todos os grupos 48, SKA, HKT, NMB. Eu acredito que pode ter sido este o motivo do grande sucesso de vendas do single Sayonara Crow. 34. Um teatro que pudesse navegar pelos mares. O teatro do STU48 é o mais ousado do Japão. Talvez seja o projeto mais surpreendente de todo o planeta. Elas se apresentam num teatro dentro de um navio que viaja pela região de Setaúd. Um conceito que muda a regra da tradição 48. Nos outros teatros, você que vai até as suas idols. Já com STU48, são as idols que vão até onde o público está. E eu bem poderia buscar aqui qual é a capacidade de lotação deste teatro do STU. Será que é maior do que a do AKB, que são 250 pessoas? Fiquei falhando nessa missão. Mas vocês me perdoam, né? 35. Jurina e Rena não são parentes como eu imaginava e muitas pessoas também imaginavam isso. Foi só uma incrível coincidência que duas garotas com o mesmo sobrenome conseguissem entrar no grupo juntas. E apesar de terem sido as top idols do grupo de Sakai, elas não são amigas. Tanto que hoje elas nem seguem nas redes sociais. Na verdade, eu estive pesquisando e a única ex-colega de SKA que a Rena segue é a Takayanagi Akane. Inclusive, elas postaram fotos juntas recentemente. Isso só é para mostrar que, mesmo no mundo idol, você não consegue ter uma amizade best friend forever para todo sempre com alguém que trabalhou com você. Na verdade, se vocês buscarem aí tretas entre Jurina e Rena, vocês vão entender por que a Rena não segue a Jurina e nem outras garotas que foram suas colegas nos tempos de SKA48. 36. Muitas pessoas acham que as meninas do AKB48 são todas garotinhas colegiais. Olha, realmente isso é quase que uma dádiva dada às idols que têm o dom de parecerem muito mais jovens do que são. Yuki Kashiwagi, mesmo com 32, ela se perdia facilmente no meio das novinhas. O Morimaru, Kurano Narumi, Takahashi Ayane, elas têm mais de 24 anos. E elas se passam por garotinhas colegiais sem muito esforço naquele doraminha, o mais kawaii da temporada. Eu me refiro a Hoshikuzu Telefate, que está nos últimos capítulos.
Eu acho que nesta semana, do dia 20 que eu estou gravando, então acho que dessa semana deve ser o episódio 8. Aí só vai faltar mais 2 para serem postados. São 10 ou são 12 episódios? Enfim, Roshikuzu Telepathy está nos últimos capítulos. Acompanhe no hinabesubs.com.br. Acredito que até o final dessa semana eles vão postar o episódio de número 7. 37. Diferente do que acontece no mundo K-pop, onde é exigido máxima perfeição no cantar e dançar, no mundo J-pop, o que mais importa é o carisma e a fofura das garotas. Inclusive, várias meninas do 48 Group, elas tinham total noção que não tinham um grande talento para cantar, né, Kato Minami, ex-NGT48, e não é, senhorita Tomo Nagamiyo, ex-HKT48. Outras também sabiam que dançavam mal pra caralho, né, senhorita Nishigata Marina, NGT48. Ou então que tinha uma péssima dicção, como a senhorita Maru Yamaguchi, ex-NGT. Também no HKT tínhamos a senhorita Kodama Haruka, tanto que diziam que elas eram as meninas de língua presa. E esse é o tipo de informação que você não encontra em nenhum Wikipedia, mas se você acompanha os programas 48, já devem ter visto Sashiki Tagasen. Apelidaram elas de garotas de língua presa. Naquele programa, acho que é o episódio número 9, onde elas se enfrentam numa partida de Street Fighter. 38. O Team 8 foi desfeito depois que a Toyota Motors encerrou o contrato de patrocínio. E isso foi quase que um desband, né? Pois várias garotas graduaram imediatamente. Uma delas foi a senhorita Sayuna Hama, que eu gosto tanto. A garotinha mais desuera Neverends de todo o 48 Group de Akihabara. 39. A gente assistindo elas por vídeos, não temos noção de como elas são baixinhas. Por exemplo, a maior parte das garotas do AKB48, acho que de todas as garotas ali do Japão, elas estão na faixa de 1,50 m a 1,60 m. Tanto que achavam que Shinoda Mariko consideravam ela uma garota alta. Outra menina que é bem alta acima da média é Oda Erina, que tem 1,69 m. Agora imagina eu do lado da senhorita Mukaichi Mion, que tem 1,49 m, se eu não me engano. A garota vai bater quase que na altura da minha barriga, mais ou menos. Pois é, e tá aí um dos meus doramas, quando eu estiver planejando de verdade minha ida ao Japão. Como é que eu vou conseguir passar quase que 18 horas dentro da porcaria de um avião, naquele espacinho super confinado, eu com 1,94 m, viajando de classe econômica? Pois é, isso mostra o tanto que eu sou apaixonado pelas garotas 48. Se já não fosse pelo fato de eu pagar uma grande fortuna para ir lá ao Japão, ainda tenho probleminha do espaço confinado no aviãozinho. Eu com 1,94 m, viajando horas e horas, sentado apertado. Tudo isso para ver de perto as meninas mais lindas do Japão. Na verdade eu só quero ver a Mai Futigami. Se sobrar dinheiro eu posso ver algum stage do AKB também. 40. Nas apresentações no teatro ou nos shows, nem todas elas cantam de verdade. Apesar de todas elas terem o microfone em mãos, a maioria delas só fazem uma encenação. A explicação disso é porque não há condição técnica que atenda tantos sinais de transmissão dos microfones sem dar algum tipo de cagada. Isso foi até revelado no programa AKB48 Sayonara Mori-san. Eles entregam microfones funcionais somente a umas 6, 7, 8 garotas. O resto fica só mesmo dançando e fazendo aquela interpretação muda, mexendo somente os lábios com toda a emoção, como se estivesse mesmo soltando a voz para todo mundo ouvir. 41.
Idols, pra mim, são o que há mais de próximo de a mulher perfeita. E acredita que mesmo elas sendo super simpáticas, super carismáticas, super fofinhas, elas conseguem atrair a ira e desprezo? Vou citar aqui casos que eu fiquei sabendo através do AK Bingo. Macharin disse que já foi atacada por antifãs ou haters que não gostavam dela só pelo fato de ser estrangeira. Moeka Yahagi também revelou que já foi ofendida por haters nos handshakes. Igualmente, Solda Sarina, do SK48, também compartilhou uma história com esse tipo de situação. Pessoas diziam querer morrer depois de encontrá-la. 42. Os singles dos grupos 48 eram lançados com as músicas na versão normal, ou seja, com a voz das integrantes, e também vinham com as faixas só na versão instrumental, pra galera que ama se acabar no karaokê. Ah, e se você é assim como eu, que curte muito cantar músicas de idols num karaokê, se liga nessa edição do AKB News. Preste atenção, pois tem um eventinho que você vai gostar muito. 43. Nem todas as meninas que se tornam idols sonhavam em ser artistas. Por exemplo, Asuka Kuramochi queria ser dentista. Mayu Watanabe, ela queria ser mangaka. Pra quem não sabe, é o cara que desenha histórias de mangá. E Kubo Satone, ela queria ser veterinária. Eu até mandei uma mensagenzinha pra ela no Insta perguntando: e aí, senhorita Satone, já conseguiu se formar em veterinária? Ela deu um likezinho na minha pergunta e não me respondeu. Ah, e falando nisso, eu tô me lembrando aqui, a única menina 48 que eu já troquei ideia foi a senhorita Yui Hiwatashi. Eu perguntei pra ela se durante todo esse tempo no AKB ela tinha mais motivos pra ter orgulho ou mais motivos pra ficar triste. Ela disse que sentia-se muito orgulhosa de ter feito parte do AKB48. Saiu na Rama também e ela nunca me respondeu, ela só dava likes nas minhas perguntas e comentários. A senhorita Izurina também, do BNK, ela dá like direto, mas acho que ela só me respondeu uma única vez. Ah, eu entendo também, né? Milhões de pessoas de todo o planeta mandando mensagens, ela deve mandar algo bem simplesinho só pra dar aquela atenção. Mas isso me deixou tão feliz. Cara, eu troquei ideia com uma Idol 48, já posso morrer feliz. Na verdade não, preciso ver o stage com Mai Futigami. 44. Esses programas de idols que passam na TV japonesa são exibidos a partir da meia-noite. Vocês sabem por que disso? É justamente para que os trabalhadores que chegam em casa cansados tenham um momentinho de alegria, de distração depois de um duro dia de trabalho. Pois muitos deles enfrentam uma jornada de 12, 14 horas. Então, nesse horário é perfeito para a galera que já deve ter chegado, já deve estar em casa e poder ver um programinha divertido antes de dormir. 45. Mesmo com aquelas carinhas super fofas, nem todas as meninas fazem atividades que os uotas vão ficar extremamente encantados. Por exemplo, a senhorita Muto Orin praticava karatê. Ela inclusive participou de um torneio nacional onde rolava porradaria de verdade. Ela contou isso numa edição do AK Bingo. E sabia que a senhorita Kiara Sato, super tímida, super introvertida, ela já foi cheerleader, líder de torcida? Tá aí algo que eu jamais iria imaginar. Como ela conseguiu ser aprovada para entrar no AKB48 sendo tão tímida? Bom, talvez este fosse o charme dela, tanto que me conquistou. Era uma das minhas queridinhas quando ela era idol ainda. E a senhorita Hasegawa Arena jogava beisebol, inclusive participou de campeonatos estaduais pelo colégio dela. Ou seja, nenhuma das atividades que a gente espera de garotinhas super fofas, né? 46. Durante um evento handshake de grande porte, a quantidade de pessoas atendidas por uma
idol do estilo Senbatsu pode chegar até 2.000 pessoas? Uau, haja álcool gel, hein? 47. Desde 2018, não é mais realizado o famoso Senbatsu Soul Senkyu. E eu acho que agora é praticamente impossível desse evento vir a acontecer envolvendo novamente todos os grupos 48 do Japão. Isso porque cada grupo agora é gerenciado por uma empresa diferente. Outras coisas que também não vão mais acontecer eram aqueles famosos shuffles, ou seja, a troca de integrantes entre os grupos, como houve com Obamina, que ela era do AKB e foi transferida ao SKA. Nakanishi Chiori, ela começou sua carreira no HKT e foi transferida ao AKB. Outra também que foi transferida, Ria Kitahara, saiu do AKB e foi mandada para Niigata. E finalmente em 48, as integrantes do time 8 não eram só a garota escolhida de uma província, ela era quase que uma Miss, uma embaixadora que ajudava a divulgar a cidade natal dela. Eu acho que justamente por isso o time 8 era tão querido, pois isso era um meio de ver a sua cidade sendo representada e apresentada para todo o Japão através de uma idol. Por exemplo, eu jamais iria conhecer Ibaraki se não fosse pela senhorita Okaberin. E tá aí uma das coisas que eu fico pensando, quando eu for ali eu vou querer visitar essas cidades. Por exemplo, Yu Yokoyama, ela era de Aomori. Sayuna Hama, ela era de Chiga. Yu Yoguri, Tóquio. Que novidade. Sato Shiori, a senhorita Shiorin, ela era de Niigata. Yoshikawa Nanase era da cidade de Chiba. Oda Erina, Kanagawa. Hidaritomo Ayaka era da cidade de Yamanashi. Eu estou citando somente as meninas que participavam daquele programa AKB Time 8 no Kanto Hakusho Batikoi, que também terminou. Vem soltar a voz no Akiba! O Akiba Station, na Liberdade, vai promover o segundo Animeke, uma festa para todos os uotas e otakus virem sem medo cantar. Músicas de animes, músicas de séries tokusatsu, músicas de J-Rock e, claro, músicas de grupos idols. E adivinha só quem estará lá para mandar músicas do HKT, do AKB, do SKA? Eu mesmo, o Márcio Ferrer do I Love J-Pop Podcast. Será no dia 31 de agosto, das 19 até as 23 horas e 30 minutos. Compre o seu ingresso antecipado pelo site Simpla. O link está aqui na descrição. Comprando pelo site, o preço R$ 27,50. Se comprar na porta da loja no dia do evento, o preço R$ 30. O Akiba Station está localizado na Rua Tomás Gonzaga, número 18, pertíssimo da estação Liberdade do metrô. Venha se divertir e ter 10% da magia de como é viver no país do J-Pop. Uma graduação que ninguém esperava. A 17ª geração está ativa há pouco mais de 2 anos, mas infelizmente nessa semana foi anunciada a primeira graduação de uma integrante desta geração. Foi a Kohama Kokone. Ela, atualmente com seus 17 anos, voltará para Hokkaido, onde deve investir todo o seu tempo e esforços na vida estudantil. Uma pena ter passado tão pouco tempo com a gente, né, senhorita Coco? Mas tudo bem, de todo modo, foi um prazer conhecê-la. Muito boa sorte na sua nova jornada. Um grupo 48 no próximo Anime Friends? O perfil oficial no Instagram do maior evento de cultura pop japonesa fez um post querendo indicações de atores, cantores, bandas e, claro, grupos idols
que a galera, o otaku, gostaria de ver na próxima edição do Anime Friends em 2025. E o Márcio Ferrer do @ilove.jpop já mandei a real. Está mais do que na hora de ter um grupo 48 aqui no Brasil. Se vocês concordam comigo, sigam o @AnimeFriends no Instagram e encham eles de comentários como "Quero o HKG48 no próximo Anime Friends". Estou contando muito com a colaboração de todos vocês. E por aqui vai terminando esta edição do I Love J-Pop Podcast. Se você acompanhou até aqui, arigatou gozaimasu. E claro, peço que vocês me sigam no Instagram, @ilovejpop, mandem dicas, sugestões de temas, pois eu já estou no volume morto. Bom, mas como eu produzia o I Love J-Pop no YouTube, todos os vídeos que foram deletados eu salvei no HD externo. Então estou usando aqui alguns temas que ainda podem ser utilizados. Mas se vocês tiverem alguma ideia sensacional que vale a pena eu apresentar aqui, eu farei com todo gosto. É isso aí, galerinha Wota. E depois de falar por mais de 1 hora, eu só posso sair dizendo...